Boa noite, queridos buscadores. Estamos aqui de novo, né? Sendo que dessa vez estreando o Conversando com Ana Camargo. Esse é o primeiro. Nós fizemos 14 encontros, todas as quintas-feiras, às 19 horas. E terminamos esse ciclo, né, na semana retrasada. Agora, nós, para não deixarmos o nosso público do Facebook sem as apresentações da Escola Exemplo Vivo, nós vamos começar o Conversando. Eu fiquei devendo, lá nos encontros, eu fiquei devendo relacionamento pais e filhos na quarentena. Achei que deveria pagar a dívida, por isso estou começando com esse tema. É provável que os outros encontros sejam temas mais únicos, um único tema, não muito desdobrados, porque eu gostaria mesmo de responder a dúvidas, tirar dúvidas, responder a perguntas. E eu acho que com um tema tão abrangente, fica mais difícil vocês me fazerem perguntas, porque vai dependendo do que eu estou falando. Mas eu quero, de verdade, começar a responder perguntas e tirar dúvidas. Então, eu vou simplificar os temas, talvez alguma palavra única, como perdão, ou outras quaisquer nesse tipo de tema, né? Bom, hoje é relacionamento pais e filhos na quarentena. O Conversando vai acontecer quinzenalmente. Portanto, estamos hoje começando, vai haver outra daqui a 15 dias e mais um daqui a outros 15 dias. É só vocês observarem isso na agenda de vocês e marcarem, né? Sempre quinta-feira, às 19 horas. Esses encontros continuarão gratuitos, né? E eu continuo com o mesmo objetivo, que é chegar em Roraima, né? Que vocês sabem que é o meu sonho. Eu cheguei ao Piauí. Alguém me disse que eu tinha chegado ao Piauí, o que me deixou bem feliz e satisfeita. O Conversando vai continuar sendo baixado lá no canal do YouTube, né? Nós tivemos um probleminha, que estamos com atraso, estamos defasados do YouTube, mas vamos em breve adicionar os últimos encontros com Ana Camargo, que foram das quintas-feiras, né? Acho que faltam uns 2 ou 3, mas em breve isso daí já estará sendo resolvido lá pela Priscila. Enfim, então, começando hoje, eu estou tendo assim umas solicitações de eu clicar em algumas coisas aqui, eu estou fazendo isso, né? Eu espero que eu esteja com som e com imagem. Eu estou, Rudá? Tudo bem? Oi, Ana Maria. Então, acabei de ver que a Ana Maria chegou, então tá tudo certo. Seja bem-vinda, Andréia, também. Esse é um tema que, quando eu pensei em falar porque eu vi que muitas pessoas estavam em dúvida como proceder, o que fazer com a criança. A criança, ok, obrigado, Rudá. As crianças que queriam pular em cima do sofá, e teve uma reportagem também enorme lá no Fantástico, e eu vi que as pessoas estavam realmente muito pressionadas por essas crianças que estavam presas em casa na quarentena com esses pais. Mas agora, de 2 semanas para cá, o que está acontecendo é a famosa volta às aulas ou não volta às aulas. Isso começou a botar uma pressão em mim, no meu coração. Por quê? O que está acontecendo com as casas e essas crianças que querem voltar à escola para ver os amiguinhos? Então, eu vou dividir minha fala entre as crianças, os adolescentes, porque eu ontem, falando com um adolescente, eu vi ele muitíssimo pressionado
por voltar à escola, para ver os amigos, enfim, né, os seus grupos. Essa socialização da escola, ela é muito importante, claro que ela é. E eu não vou negar e também não vou dizer para um adolescente que acho que ele deveria ficar mais desligado dos amigos dele da escola, o que seria uma bobagem. Mas eu quero falar do que está acontecendo dentro da casa das pessoas. Então, eu tenho os pacientes que são os pais, eu tenho pais aflitíssimos porque não estão aguentando o convívio com as crianças. Eu tenho pais que gostariam sim, mesmo podendo ficar com as crianças em casa, que gostariam muito de mandar suas crianças para a escola, em escolas particulares ou não. Eu também tenho pais que estão concluindo que é muito para eles, não é? Esse convívio 24 horas. Não é? E isso eu consegui identificar que não tem nada a ver com a classe social, né, com cultura, com nível socioeconômico das pessoas, que existe uma situação que é, de qualquer forma, ela é obrigatória, né? E isso está fazendo diferença. Eu sou obrigada, mãe, a ficar com essas crianças. E parece que de um tempo para cá, ou de muito tempo para cá, onde inclusive eu incluo a criação dos meus filhos, foi um tempo que aconteceu das mães não quererem mais ser obrigadas a ficar tomando conta desses filhos. Essa situação não mudou, não é? Então nós temos as mães que estão achando maravilhoso ficar com os filhos, podendo dividir isso com mais alguém, como seja a mãe, a avó, uma babá ou até o pai. E tem aquelas mães que não estão dando conta mesmo. Né? E eu fui pensar sobre isso, porque né, nesses tempos de agora, né, não é só da pandemia, nesses tempos de agora, as pessoas e essas mães e esses pais, vou incluir os pais, não estão dando conta, não é? De filhos que eles tiveram, provavelmente com muito amor, crianças que têm 8 anos, 12, 14, vou botar até 17, e adolescentes de 17, porque que de repente eles estão se dando conta que não é tão fácil assim. E alguns muito, eu não vou dizer arrependido para não ser forte, mas eu vou dizer lamentando bastante ter que passar uma pandemia com os filhos dentro da casa. Eu não vou fazer julgamento ético nem moral, porque eu não sou juiz, eu não estou aqui para isso. Mas eu vou fazer uma observação. E a observação é, o que está se passando? Não é? Quem são essas mães, esses pais e quem são essas crianças? Então, vamos ver essas crianças. Qual é a diferença, né? Dessa criança de agora, com 8, 10 anos, enfim, e uma criança de outro tempo, talvez muito lá atrás, uns 30 anos atrás. Essa é uma criança informada, não é? Essa é uma criança que os pais, para poderem jantar, entregaram na mão das crianças um iPad, um iPhone, coisa de joguinhos, né? Algo que distraísse as crianças para que eles pudessem jantar e almoçar na rua, no restaurante ou em casa, não é? Então, esse meio eletrônico, os meios eletrônicos, eles ocuparam um lugar na vida dessas crianças, né? E um lugar importante, porque é por ali que ela socializa, é por ali que ela fala com os amigos, e tudo isso nós sabemos que é verdade. Mas ocupou também o lugar do pai que conversa, do pai que fala, do pai que instrui, do pai que educa, que dá exemplos, né?
E isso não pode ser substituído por um meio eletrônico, é insuficiente. Ora, então tem um momento que essas crianças não querem conversa. Eles não querem. Eles não sabem mais sentar e conversar. Eles não aprenderam isso direito. Eu não sei se o pai não ensinou, a mãe não ensinou corretamente. Eu não sei se no corporal dela, no olhar dela, isso era feito de uma forma bastante amorosa, que cativasse essa criança. E também não vou diminuir a importância do meio eletrônico para a criança. Todos os colegas têm, por que ela não vai ter? Não é? Então, sinto que fica uma coisa muito difícil um pai dizer: eu não vou dar celular ao meu filho. E os pais que eu atendi, que se colocavam diante desse dilema, não tinham como ter, não tinham opção. Eles tinham que dar, né? Eles não poderiam deixar os seus filhos sendo diferentes do coleguinha da escola. Bom, isso num determinado nível da nossa comunidade, de pessoas aqui que têm um certo recurso, pai e mãe trabalhando, ou uma família que pode prover um meio eletrônico, né? Mas nós vimos agora na pandemia que muitas crianças que teriam que ter aulas remotas, até promovidas pela própria escola, não puderam ter essas aulas porque eles não dispunham do computador, do celular, que tornasse isso possível. Então ficou uma coisa assim muito, muito estranha, porque tem as crianças que têm acesso e as crianças que não têm acesso, né? E qual é a diferença entre essas crianças? As crianças excluídas do acesso digital e as crianças que estão incluídas. Ora, isso é de uma profunda discriminação, é de uma profunda tristeza. Deveria ser, para a nossa sociedade, um tema muito importante. Então, como é que nós podemos dizer agora? Vamos compensar com o estudo digital. Se a mamãe não sabe nem dizer o nome dela, né? Se a mamãe pouco estudou, se ela não consegue alcançar o que ela teria que ensinar para o filho remotamente. Sem contar que ainda temos aquela ideia absurda de uma certa ministra, a Damares, que disse, né, que isso é obrigatório. Como é que pode uma pessoa não ter tido acesso? Então, só se for na terra dela, porque na minha, o que eu vejo é que existem muitas mães envergonhadas por não poderem dar a seus filhos ou propiciar a seus filhos a inclusão devida. Ora, então nós temos dois tipos de criança: a incluída e a excluída. Bom, vamos falar da excluída primeiro, porque a excluída não tem solução, né? Ela vai, pega o celular da avó. No outro dia eu vi uma reportagem falando sobre isso. Aquela criança ia estudar na casa da avó, porque a avó que tinha o celular. Então, que aí, como é que ia fazer se a criança passasse o Covid para a avó, né? Ou seja, uma situação bem esdrúxula, estranha, né? De uma criança agora ter que ter um meio digital para acessar o estudo dentro da escola. E normalmente uma escola pública fraca, que também não tem lá os seus meios digitais todos à disposição. Do outro lado, a criança incluída. Agora vejam que interessante, a criança excluída, ela tem que ir para a escola porque ela não tem outro jeito. Não vai surgir uma solução para ela, né? Ela tem que ter aula presencial. E aí quem é a mãe e o pai da criança excluída? Aquele que é obrigado a sair para trabalhar. Obrigado. E aí vai deixar na creche da comunidade, são as creches que não são oficiais, são as creches dos vizinhos, que também, para poder ganhar algum
tomam conta das crianças para esses pais e mães poderem trabalhar. Então, nós estamos falando de um mundo paralelo ao mundo de Alice. E o mundo de Alice é a escola particular, que vai reabrir, porque é uma escola cara, porque tem que manter os seus professores, que tem que manter toda uma estrutura, precisa continuar cobrando, não é? E aqui pertence, quem pertence a essa escola? As crianças que são incluídas. Ora, se elas são incluídas, por que elas não podem simplesmente continuar em casa? E aí, fazendo, né, palavras daquela ministra que disse, né, criança pode ser educada na própria casa. E eu me pergunto por que, iniciando o mês de agosto, não é? Então, agosto 8, faltam 4 meses até dezembro, as crianças têm que ir para a escola particular. Isso me parece muito estranho. Eu tenho pacientes que são professores de escola particular, de escola bilíngue, né? Esses professores estão melhor preparados, sim, ô Helenice, estão melhor preparados, sim, para montar suas aulas por meio digital. Eu me pergunto se 4 meses vai fazer diferença. Porque, na verdade, o que nós estamos falando aí é de uma carga horária proposta pelo MEC, que é do ensino, né? É um atributo do nosso ensino que vigora em cima de leis e normas que são do Ministério da Educação e Cultura. Ora, se nós temos um ambiente de exceção, por que temos que mandar essas crianças para a escola em agosto? Qual é a diferença que vai fazer realmente? Bom, não, é porque as crianças, eu estou falando das crianças, as incluídas, né? Porque as excluídas vão ter que ir de qualquer jeito. Elas vão ter que ir porque elas vão ter que comer, elas vão ter que ir porque a professora não sabe colocar as suas aulas por meio digital, elas vão ter que ir porque a mãe precisa trabalhar, ou vai para a creche do amiguinho do lado, da vizinha do lado, e é assim. Então, para a criança excluída, não faz muita diferença mesmo. Estar na comunidade sem fazer coisa nenhuma, né? Sem fazer coisa nenhuma, sem ter acesso a nada, né? Que seja diversão para ele, ou ir para a escola, para comer a merienda, almoçar ou lanchar, o que seja. Se bem que o nosso governo anunciou que ia dar, né, uma bolsa alimentação enquanto estivéssemos na pandemia e não deu droga nenhuma. Então, as crianças ficaram mesmo sem o tal lanche e sem o tal alimento dado pela escola. Então, para as crianças excluídas, as da escola pública, não faz muita diferença a discussão, porque eu não posso avaliar se essa mãe, que tem que ir para a linha de frente, que tem que fazer diária, que tem que ser, né, uma pessoa que faz uma limpeza pública, eu não sei se essa mãe teria uma outra solução. Mas quando eu vejo as mães e os pais de escolas particulares, eu me pergunto qual é a pressa. Porque tem o que comer dentro de casa, normalmente. Tem, né? Tem um pai e uma mãe. Se o pai ou a mãe é um servidor público, não corre o risco de ser mandado embora. Se é um empregado de empresa particular, né, que seja uma empresa com carteira assinada ou sem, ou contrato terceirizado, tudo que tinha que ser mexido por esse governo já foi. Foi, claro, em detrimento do trabalhador. É óbvio que aconteceu assim. Mas eu pergunto se tem que ir para a escola em agosto. Essa é a pergunta que não quer calar. Ou se essa mãe, ou esse pai, ou essa avó, ou o irmão mais velho, ou um primo, ou uma tia, poderiam dar conta de continuar ensinando. E mesmo que ninguém desse conta desse ensino, mesmo que ninguém desse conta desse ensino, por que tem que ir para a escola?
Ah, porque na escola ele tem os amigos e vai socializar. Sei. E quando você, né, que não é desse tempo, foi de outro tempo, não tinha como socializar, a não ser com as crianças da rua ou os amigos do edifício, se isso prejudicou você na sua socialização. Por que que a socialização tem que ser feita dentro do colégio? Se tudo é socialização, se ideias de como ser educado, como ser respeitoso, né, como saber lidar em grupos, em sociedade, atendendo aos limites dos outros, né, também olhando o seu espaço, não invadindo o espaço do outro, se isso não continua sendo um atributo, um dever e uma responsabilidade da educação doméstica, da educação da família. Não, mas aí de repente ficou um negócio muito esquisito. Por quê? Eu vou continuar, a maior parte está ainda pagando as prestações ou mensalidades da tal escola particular, né? E doido para mandar o filho se socializar na escola de novo. E essa criança botando pressão, porque ela não conhece outra maneira. Então, o que foi difícil e continua sendo difícil na quarentena, só que agora tem uma torcida para que reabra. Mesmo que eu bote meu filho em risco, eu prefiro que ele vá, porque ele não pode perder 4 meses de aula. Ele não vai conseguir tirar essa diferença depois. Desde quando? Crianças tiram diferença sim, crianças não são adultos. Adultos burrinhos. Crianças são seres muito inteligentes e muito capazes, que se estiverem corretamente motivados, vão buscar para tirar essa diferença. Eu estou falando de crianças ditas normais, não é? Então, por que essa pressão toda para fazer valer essa volta tão rápida? Porque, na verdade, eu não gosto de sentar no chão com meu filho para ver ele pegar o tapete e encher de tinta, porque eu não estou com saco de acompanhar as aulas que são dadas pela escola. A criança, por sua vez, também já está de saco cheio. Ou seja, virou um inferno, né? Uma coisa que seria bem simples: educar o meu filho. Passar para o meu filho o que eu sei, até onde eu puder passar, não é? Então, mães que poderiam continuar em casa estão declinando desse papel que elas optaram por ter, porque tiveram esses filhos. Mas não, eles terceirizaram para a escola o dever de dar conta da educação do filho. Essa terceirização foi muito triste, está sendo muito triste. Porque quando a criança não tem a tia da escola, tem criança chorando, chorando mesmo. Porque não tem, está morrendo de saudade da tia da escola. Lógico que eu sei, nós sabemos que tem a tia da escola que é marcante nas nossas vidas, né? E a maior parte delas porque tem um papel, um amor, uma amorosidade incluída nesse vínculo, nesse relacionamento, né? Os bons professores. Então, considerando todos os bons professores, existe essa saudade, né? A saudade daquela criança, a saudade daquele professor, a maior parte das vezes. Mas eu me pergunto por que a criança tem que ir para a escola em agosto, no mês 8, não é? Isso fica muito visível, que nós estamos passando para alguém uma responsabilidade que deveria estar dentro da casa. Não é? E eu nem vou falar das casas que agora estão sem as suas empregadas, não é? Sem as suas empregadas para cuidar das crianças. Porque essas também, né, poderiam fazer alguma coisa, liberar essa paternidade, essa maternidade desse peso, como seja descer para passear com o cachorrinho lá no edifício, ou descer com a criancinha para o play. Não pode descer com a criancinha mais para o play, né?
E também, às vezes, eu não posso ter o empregado que eu tinha para me servir e que me ajudava e quebrava o galho com os meus filhos, não é? Então vai ficando tudo muito estranho. Eu ia falar de outra forma sobre a relação dos pais e filhos na quarentena. Mas sabe o que eu pensei? Não adianta ensinar pai e mãe como é que vai fazer filho ficar feliz na quarentena. Todos esses pais e essas mães têm intuitivamente condições de saber o que deixa filho ficar feliz na quarentena. Todos, mais felizes ou menos felizes. Então eu vi uma entrevista e alguém dizendo assim, se a sua era uma psicóloga infantil importante, e ela dizendo, bom, temos que aceitar, a criança quer pular, vamos deixar pular. Não temos o que fazer. A criança tem que gastar essa energia e ela tem que pular. A minha pergunta é se ela precisa pular em cima do sofá. Ou se ela pode pular junto com a mãe dela, com uma música, vamos pular, vamos pular, vamos pular, né? Que já nem está mais na moda, que é Sandy Júnior. Acho que é Sandy Júnior. Mas, enfim, então, para pular, não precisa pular em cima do sofá. Se o ambiente de minha casa e das casas for um ambiente amoroso, um ambiente de aceitação, de estamos todos aqui com dificuldade, mas vamos nos fazer mais felizes enquanto houver essa droga dessa pandemia, essa coisa ameaçadora que entrou nas nossas casas sem perguntar se a gente queria, né? Mas eu posso, de alguma forma, com pouco recurso ou até nenhum, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Botando uma música no radinho, né, que já nem existe mais, botando a música no celular, botando a música na televisão, ou simplesmente cantando, não é? Então, existem outras maneiras, e essas maneiras mais antiquadas, né, elas poderiam ter um espaço agora, além do espaço digital, né? Elas poderiam ter um espaço agora. Quando eu pergunto para uma paciente minha, por que você conta história para o seu filho ouvir? E ela me diz assim, Ana, não gosta muito. Ela não gosta muito. Ela prefere o iPad dela. Enfim. E aí, o que fazer? O que essa mãe vai fazer se uma criança prefere um tablet a ouvir a mãe contar uma história? Essa é a pergunta. O que nós fizemos, o que está sendo feito, né? Até que ponto uma criança... Olá, Cláudia. Até que ponto uma criança consegue abrir mão feliz de um meio digital para ouvir a própria mãe contar uma história que acabou de inventar, ou uma história antiga, ou qualquer outra coisa, né? Então, por que está acontecendo isso? Mas reparem, na hora de dormir, essas mesmas crianças vão buscar o quê? Né? A maior parte das vezes, o carinho da cama da mãe, o ninho, não é? Vão para lá. Elas continuam, ou seja, o que mudou? Elas continuam querendo o ninho, né? Mas antes do ninho, elas têm que passar pelo tablet, pelo iPad, pelo celular. É isso que acontece. E esses pais cada vez mais comprimidos pela vontade de uma criança de 5, 6, 7 anos que não pode ficar sem o celular. E por que que essa mãe ou esse pai dão o celular? Essa é a questão, né? Por que que dão? Porque eu não tenho saco. Essa é a questão. Essa é a questão. Eu sou capturado, né? Capturado pela ideia de que isso é uma forma de socialização. Ora, crianças diferentes serão crianças e adultos diferentes. Não precisam ser todos iguais, não é? Eu tive paciente adolescente
que quando chegou um determinado momento de consciência, né, na vida dessa pessoa, desse adolescente, ela virou para a mãe e disse assim: olha, eu não estou conseguindo nem dormir porque eu fico virando no celular. Faz o seguinte, eu vou me programar, né? Eu vou ver o celular até tantas horas e depois eu vou dar para você. Por quê? Porque se tornou uma obsessão para o meu paciente, para a minha paciente. Virou uma obsessão, ela não dava mais conta de não ficar. Ora, eu sou uma pessoa especializada em compulsão. E eu sei quando é que nós temos uma obsessão de ter que, tenho que comer chocolate, tenho que cheirar cocaína, tenho que usar celular. Pronto, é isso. Ora, essas crianças são filhos de compulsivos, e nós sabemos que essa doença é hereditária e genética, mais ainda isso se apresentará como uma obsessão. E aí o que eu faço? Eu, mãe, eu, pai, eu facilito e dou ao meu filho a droga que ele está pedindo. É isso. Mas se fosse cocaína, seguramente eu não daria. Mas é só um celular. E eu faço isso com uma criança. Já seria bem ruim eu fazer isso com um adulto que pudesse discernir. No caso, essa minha paciente adolescente, é claro, ela se tratava. Então, ela tinha consciência que ela era uma pessoa compulsiva e não dava conta de ficar sem o celular. Foi a única forma que ela conseguiu. Assim, eu acho que eu vou fazer assim. Pode ser que dê certo, né? Eu se faça, peça ajuda à sua mãe, para que você possa, né, consiga se desligar um pouco, um tempo que seja, do seu celular, porque senão você vai ao pau mesmo. E ela estava vendo que a coisa estava ficando bem ruim para o lado dela. Ok? Mas ela já tinha como discernir. Agora, uma criança de 6, 7 anos não tem. Ah, eu vou dar um celular porque todos os amigos do meu filho têm? Que isso? Que isso? Então, era isso. Uma criança herdou uma tela de Van Gogh, porque é de uma família importante muito rica, eu vou fazer a mesma coisa? Ou eu dou para ela um Van Gogh falsificado para ela ter a sensação de que ela é igual? Eu tenho paciente que, quando muito criança, para ficar calmo, foi dado para ele um iPad. Isso é um tema de nossa terapia, sempre, sempre, sempre. E virou um ícone, né? De algo que não precisava ter sido feito com ele. Ele tinha uma família suficientemente boa, culta, inteligente, né? Bem plantada, bem estruturada, que poderia ensinar a ele muitas e muitas coisas. E ser parceiro de desenhos, da criatividade dele. Não precisaria dar um iPad para ele. Ele não precisava. Ele precisava desenhar, cantar, tocar violão, ele precisava disso. Né? Então, quando é aí uma questão assim, uma criança TDAH, bom, aí vira o inferno no céu, né? Porque aí eu vou dizer, eu preciso de descanso, porque ter um TDAH dentro de casa é muitas vezes infernal. Eu não sei se é tão infernal, eu não sei como é, porque não tive essa experiência. Eu acho que algumas experiências só quem passa por elas. Eu tenho metodologia exemplo vivo, mas não tenho essa experiência de crianças TDAH. Só posso falar dos muitos pacientes meus com crianças TDAHs ou que trouxeram para mim seus filhos TDAHs, né? O que eu posso dizer é que realmente não é simples, né? Que exige mais. E exige mais para essas mães e desses pais, dessas mães, que são verdadeiros guerreiros. Não é simples ter uma criança, né, autista, limítrofe, Asperger, que tem um TDAH. Essas coisas não são simplórias, mas são possíveis.
Eu vejo às vezes, né? Ontem eu vi uma mãe exausta. Sandra, estou exausta. As pessoas ficam exaustas mesmo. Então, essas crianças precisam ir para a escola, vão para a escola, se possível, para escolas especializadas, não é? Quando essas famílias têm dinheiro para mandar essas crianças para escolas especializadas. Senão, essa família tem que dar conta dessas crianças diferentes, especiais, diferentes, em casa. Mas tirando esses casos, né? Por que que tem que correr para a escola agora? Por quê? Se essa criança não está precisando de um ensino especializadíssimo para ela se desenvolver. Né? Se é uma criança que vinha numa escola bilíngue, né? Com balé, judô, barerê, dois idiomas, agosto, eu espero que vocês fiquem com esse mês no ouvido de vocês, pronto para passar para os amigos. E a pergunta é, por que eu vou mandar e eu vou abrir mão, inclusive, da segurança de meus filhos neste momento de pandemia, né, que ninguém garante nada para nós, só porque o Rio de Janeiro está estável, num platô estável, mas não desceu. A curva não é descendente. Eu estou falando no Rio de Janeiro, né, gente? Eu esqueci de falar. A Escola Exemplo Vivo é no Rio. Né? E no Brasil inteiro nós temos essas situações. Cada estado examinando como vai fazer isso. A pergunta é, por quê? Porque eu tenho que mandar para a escola, independente da segurança que essas crianças possam ter. Por que esses professores têm que se expor? Né? Por que eles precisam fazer isso? Eles também têm seus filhos. Já não chegam os médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, gente da linha de frente que está morrendo e deixando os seus próprios filhos. Né? Agora nós temos que pegar uma massa de pessoas, de gente, de pais e mães, irmãos mais velhos, irmãs mais velhas, e colocarmos em risco para dar aula para aquela criança no mês de agosto, porque é necessário. Não, não pode ser assim. Eu entendo que as escolas particulares precisem sobreviver, mas eu também entendo que muitas dessas escolas particulares têm estofo, têm uma condição ainda de se garantir. Muitas, muitas mesmo. Vou falar das grandes do Rio, e quando eu passo assim a lista, né, os olhos assim nelas, eu digo, peraí, elas conseguem sobreviver sim. Não estão precisando de criança em pleno agosto. Ah, mas a criança está pedindo para ir para a escola. Essa frase é a frase que me deixa mais irada. Eu sou uma pessoa muito irada. A criança está pedindo para ir para a escola. Ela está pedindo porque a casa dela não está boa. Porque se na casa dela fosse tudo divertido, fosse tudo amoroso, todos estivessem fazendo o seu máximo, elas não estariam pedindo para ir para a escola. Elas diriam, estou com saudade do amiguinho. Tô. Tá, mas a garota tem celular, pega o celular, fala com o amiguinho. E tem que falar também o dia inteiro com o amiguinho? Não tem. Então você veja que as coisas não têm um meio, não tem um limite. Não é? Então, você está com saudade do seu amiguinho? Está aqui, ó. Eu vou deixar o seu celular com você para você ficar aqui 1 hora falando com o seu amiguinho. Depois você devolve para a mamãe, porque aí nós vamos brincar de outra coisa. Não é? Isso é possível. E isso as crianças entendem completamente. Explique. Ah, pode ser que no primeiro momento ela não aceite muito bem. Mas pode ser que ela aceite, se for dito amorosamente. Você sabe por que eu quero que você fale só 1 hora com seu amiguinho? Porque agora nós vamos brincar. E eu inventei um jogo novo para a gente fazer. Eu estou falando isso, não tenho hoje filhos pequenos, né? Mas eu vejo o sofrimento de ambas as partes, né? Das crianças e desses pais,
com essa volta às aulas, que realmente não desce para mim, não passa. Volta às aulas em agosto, não passa. Não passa também, volta às aulas em agosto para a universidade, que aí você tem menos controle, né, totalmente das universidades públicas, né? Você não tem controle, porque as particulares, paciente meu de universidade particular, está cumprindo carga horária direto. Está estudando, está apresentando trabalho, tem aula, não é? Essas faculdades particulares, elas estão redondas. As públicas, não. As públicas, não. E também queremos saber, a pergunta que não quer calar, se todos os alunos das universidades públicas teriam acesso, e eu sei que muitos não têm, a meio digital para acompanhar essas aulas às 9 horas da noite, um workshop às 5, blá, 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 que a faculdade particular tem. Eu tenho paciente super ocupado com as suas aulas, com os workshops, com os seminários, com notas, com apresentações, por meio digital, não é? E muitos não têm essa condição. Eu estou falando muito disso porque isso está nas manchetes, né? Isso está na manchete, a palavra fica até esquisita, né? Isso está, né, nos jornais que a gente ouve, né, nos meios que a gente acompanha, né? E sendo visto por vários focos, né? E me parece que esses diversos focos que estão abordando essas questões não estão falando muito disso, porque existem sindicatos das escolas particulares que têm amplo e grande desejo e necessidade de atender aos seus participantes, que pagam o sindicato, não é? Existem também as escolas que ameaçam com a demissão dos professores, né? Então, né, os professores não vão aguentar, tem que ganhar, tem que ter dinheiro. Nós precisamos reabrir. Mas reabrir a que preço? Ao preço da saúde desses professores? Ao preço da saúde do pessoal de apoio da escola? Né? A escola não funciona só com seus professores. Tem as suas equipes de apoio. Né? A que preço? Ao preço da saúde das nossas crianças? Não, não é possível que seja assim. Eu não posso acreditar que tenha que ser assim. Se está tudo muito ruim, se as pessoas estão sendo mandadas embora, é porque estão mesmo. É verdade, não é? É verdade. Não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. É verdade. Agora a pergunta é, criança sintomática sendo colocada. Vamos entender, uma sala de aula com uma distância de 1,5 metro de uma cadeira para outra cadeira vai fazer uma criança ficar sentada com essa mesma distância por quantas horas? Ah, mas não vai ser todo mundo, não vão ser 40, 50 crianças, vão ser 25. Ok, eu quero saber quem vai conseguir fazer a criancinha ficar sentada e não ter contato. Não existe. Não existe, isso é uma forma absurda de ver. E as crianças que precisam ir nas suas conduções, que sejam vans, que sejam ônibus escolares, que seja ônibus, e esse contato vai para onde? Como é que fica esse contato? Né? Para as nossas escolas públicas, as crianças que vão de ônibus, elas vão ficar distantes de quem? Não existe, não tem distância no metrô, não tem no trem e não tem no ônibus. Não é possível. Então, hoje, realmente, eu estou fazendo essa fala mais inflamada porque eu me dei conta que o meu tema tinha mudado. Né? De um mês para cá, esse tema precisa mudar. Eu não tenho que ensinar papai como é que faz para distrair criancinha. Os pais sabem.
como fazer isso, eles sabem como ser amorosos, eles sabem como motivar, eles sabem como conquistar. E eu não estou falando de pai ruim e mãe ruim, né? Eu não estou. Eu estou, pelo geral, falando para o geral, né? Eu não posso fazer aqui, né, uma simplificação e falar do particular. O particular agora não é para eu falar no Facebook. O particular eu falo em outros meios, né? Aqui, aí eu vou ver cada caso, caso a caso. E cada um que lida com educação, direto ou indiretamente, fala de cada caso. Mas aqui eu tenho que falar pelo geral. E o geral é muito enganoso. Ele leva a dúvidas, ele leva a pensamentos que não são coerentes, que são conflitantes, não é? O que veio primeiro, o trabalho do pai e da mãe, que ele tem que ir ganhar dinheiro para sustentar a alimentação e a escola do seu filho, né? Ou o seu filho. É isso. Qual é a prioridade, né? E se a prioridade for ganhar dinheiro para sustentar a alimentação dos meus filhos, verdadeiramente, então mande seus filhos para a escola, não é? A pergunta é se essa pessoa está sendo realista, se ela está sendo verdadeira, ou se ela está usando de subterfúgio para achar uma desculpa para mandar essa criança para a escola. Ah, mas isso vai fazer diferença. Pensem bem qual é a diferença que um ano, digamos um ano de atraso, né, para uma criança, ou para um adolescente, ou para um jovem que vai entrar numa faculdade, para uma faculdade, qual é a diferença de um ano? Realmente, quando você tem os artigos, né, 99, sei lá se ainda existe isso, as provas que você pode fazer depois para compensar, não é? Você tem um estudo totalmente compensado pelas possibilidades de você fechar, né, depois o teu fundamental em 2 anos, né? A pergunta é essa, porque seria o único motivo, né? Ah, meu filho vai se atrasar. Sinceramente, criança não atrasa. Adulto jovem não atrasa. Porque se ele quiser, ele bota em dia esse currículo escolar dele. E nós sabemos que a capacidade de um ser humano, ela é infinita quando ele quer, quando ele está afim, quando ele quer compensar, né, um estudo que não foi possível ser feito naquele tempo. Ele tem condições. Nós conhecemos casos, vocês com certeza conhecem esses casos, e graças a Deus existem esses casos para comprovar, né, que o ser humano ele é um ser magnífico. E ele não pode ser, por causa de uma lei de diretrizes e bases ou uma lei do Ministério da Educação e Cultura, ser reduzido ao não é? Então, como é que nós vamos fazer isso? Pausou um pouco a minha transmissão aqui. Acho que essa coisa de internet está dando de vez em quando uns chabuzinhos assim. Eu fiz uma transmissão pelo Zoom na sexta, sábado, domingo, que são os programas da escola que estão continuando, né? E tivemos uns probleminhas de dar uns congelamentos, assim, enfim. Nada é perfeito, né? Mas o ser humano é bem perto do perfeito. Então ele consegue dar um jeito e fazer valer a sua inteligência e, de repente, compensar esse tal atraso que ele teve, né? Porque são pessoas com uma inteligência
enorme, né? O nosso cérebro ele tem uma capacidade absurda. Então, não fiquemos tristes, né? Por não mandar essas crianças para a escola agora. Não fiquemos tristes. Muito melhor. Pensem bem, né? Aí eu tenho que falar umas coisas assim meio esquisitas, né? Não é muito melhor o seu filho ter você vivo em casa do que você se arriscando para dar a ele um conforto que você compreende que é importante, mas que não substitui você? Essa é a ideia, né? Nada substitui pai e mãe, nada substitui família, né? Nada substitui aqueles amigos mais próximos, os tios. Não existe substituição para o amor. Então não vai ser a escola que vai substituir. É insubstituível esse amor da família, dos pais, na quarentena ou não, é insubstituível. Então, gente, vamos ter calma, vamos ter paciência, vamos pensar para além do que estão querendo que nós pensemos, sabe? Vamos pensar para além, vamos usar as nossas inteligências para resolvermos o que é melhor para nós e para os nossos filhos. Né? Não vamos, da mesma forma, né? Hoje o meu filho foi à rua e tal, né? Só ele está saindo de casa, eu estou em quarentena ainda, né? E ele estava falando, a Praça Sãs Penha, aqui perto da minha casa, está tudo aberto, né? Ou seja, é um festival, né? É um festival tudo aberto. Nós não sabemos o que vai acontecer depois disso tudo aberto. Nós não sabemos, né? Queremos que todos passem bem e que seja o melhor resultado possível, apesar dessa abertura antecipada, né? E pensando sempre a quem interessa a abertura antecipada, né? No caso dos nossos filhos, se for do nosso interesse, a abertura antecipada tem que pensar 2 vezes, 3 vezes e 4 vezes. E a pergunta é, por quê? Por que eu preciso mandar o meu filho no mês de agosto para a escola? Verdadeiramente. Por quê? Em nome de quê? Em nome de quê eu preciso fazer algo que possa botar uma criança em risco? Né? Ah, Ana, mas eu tenho que trabalhar, não tenho com quem deixar. Ok, ok. Assuma, mas que a resposta que você tenha seja de verdade, né? Eu não tenho com quem deixar. Que essa resposta seja muito verdadeira. Porque o que nós vamos ver, e aí eu lastimo que vai ter que assistir isso, eu gostaria de não assistir, é um acréscimo de casos com a volta das nossas crianças às escolas. Crianças assintomáticas em princípio, porque já apareceram casos de crianças que eram assintomáticas e depois apresentaram sintomas. A ciência ainda não esclareceu bem isso. Em princípio, elas são assintomáticas, mas elas voltam para casa. E quando elas voltam para casa, o que acontece? O que vai acontecer com outro irmãozinho menor, com outro? Nós já vimos, já foi anunciado. Então, nós estamos diante de uma epidemia, de uma pandemia, que as pessoas, os cientistas, estão engatinhando, não é? Fazendo um esforço enorme para descobrir o que está acontecendo, as mutações, enfim, e nós estamos com a expectativa das vacinas, ok. Mas, por enquanto, nós temos muitas dúvidas. E eu vou tomar decisões em cima de dúvidas. Eu vou pagar para ver, e aí eu pego esse filho, volta e me passa Covid, não é? Eu que estava trabalhando para
né, para manter o sustento da casa, papá, porque não tinha com quem deixar. Como fica se for um caso fatal? Ah, mas você está falando de coisas assim muito duras. Eu estou falando sim. A criança vai assintomática, ela volta e transmite para mim, que sou a que está levando a casa, que agora essa beleza desse governo não quer reconhecer a mulher que é a chefe da família e não quer. Então nós estamos nesse paizinho. Então como é que o que é pior para o meu filho? Me contaminar indiretamente ou não ir para a escola? Né? E aí eu ter que arrumar um outro tipo de carga horária, ter que fazer um enorme sacrifício, ter que pedir a Deus e o mundo para tomar conta de meu filho, para eu poder trabalhar, não é? Como vai ser isso? E eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é bem difícil. Mas as pessoas têm que ter respostas muito boas para não entrar em processo de culpa depois de suas decisões. Né? Essas decisões são importantes, são fundamentais. Então, nós temos que pensar muito bem que tipo de culpa eu aguento se uma atitude minha com relação a um filho meu trouxer depois algum tipo de prejuízo à saúde dele ou da família dele. Essa é a questão. Não é depois, é antes. Pensar antes. Né? Então, olá, Ieda, né? Ieda Seide, tá, tudo bem. Então, hoje eu acho que nós vamos ficar, deixa eu ver até o meu tempo está certinho. Porque eu sempre acabo com 1 hora esse encontro, né? Mas eu quero convidar de antemão a vocês, né? Para estarem aqui no dia, eu acho que é o dia 13, né, para a nossa palestra. Eu vou dizer a vocês direitinho as datas, né, do Conversando com Ana Camargo agora. Então, vamos lá. Nós temos hoje o nosso primeiro encontro, primeiro Conversando, e vamos ter no dia 13 e no dia 27 de agosto. Esses serão os Conversando com Ana Camargo aqui no Facebook. Quero dizer que eu continuo muito feliz, vou continuar fazendo esse trabalho. Eu me sinto responsável por dizer algo dentro da Escola Exemplo Vivo, Palavras que Andam no Camargo. E também dizer que a escola não faz nenhum tipo de discriminação, de nada, né? De sexo, gênero, sei lá, religião, raça, nenhum tipo. E que as expressões minhas aqui são só minhas, né? Eu assumo a responsabilidade por todas as minhas palavras. E o nome dessa escola é Escola Exemplo Vivo, Palavras que Andam, Ana Camargo. Então eu sou completamente responsável por tudo que falo aqui, pela emissão de conceitos e sentimentos, todos são de minha responsabilidade. Mas por algum motivo eu falo aquilo que vocês ouvem, né? E falo com o meu amor, né? Eu falo de uma maneira bem verticalizada, não são minhas verdades, mas são verdades que eu posso compartilhar, verdades que posso compartilhar com vocês no Conversando com Ana Camargo. Gostaria mesmo que vocês me trouxessem mais perguntas e mais respostas. Eu acho que nós teríamos um ganho maior, ok? Hoje acabou sendo assim mesmo porque eu estava com tudo isso aqui. Porque a gente vê televisão e vai ficando contaminado com essas maravilhas que a gente acaba ouvindo dos nossos governos, né? Tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Então hoje foi sessão desabafo, né? Hoje foi um Conversando com Ana Camargo desabafando. Mas eu prometo que no dia 13 nós vamos ter um tema mais interessante e mais
restrito, né, ao humano, às perguntas, às dúvidas, né? Se vocês tiverem também contribuições a dar ou pedidos a fazer, tudo bem, né? Eu posso atender, ok? Então é isso. Muito obrigada por vocês estarem comigo nesse primeiro conversando. Eu estou muito feliz com os que chegaram até aqui. Os que não conseguiram chegar, mas podem ver depois lá no canal do YouTube, né? Ana Camargo, Escola Exemplo Vivo. Todos os vídeos das quintas-feiras estão sendo colocados lá no canal, né? Como eu falei, ficamos meio atrasados, né, ao botar os vídeos lá, mas isso a Priscila já está resolvendo e brevemente estaremos com tudo em dia. Tá bom, gente? Então é isso. Fiquem em casa. Hashtag se responsabilizem pelos que vocês amam. E responsabilizem por vocês, ok? Hashtag saúde para todos. Um beijo. Fiquem com Deus. Todo meu amor. Tchau, tchau, tchau. Até dia 13. 13 de novo.